Nós temos o prazer hoje de ter aqui conosco o pastor Francisco Fonseca. E nesse momento eu gostaria de convidar os irmãos, aqueles obviamente que puderem, que se coloquem de joelhos para que nós possamos então orar para que Deus abençoe o pastor e também os dízimos e ofertas que foram entregues agora nessa noite. Então vamos colocar de joelhos. Senhor Deus, querido Pai que estás nos céus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui na Tua Santa Casa para honrar, glorificar o Teu nome e principalmente para ouvir a Tua Palavra. Amém. Tivemos a oportunidade de Te louvar através dos cânticos, também dos dízimos e ofertas. Pedimos que o Senhor abençoe esses recursos para que sejam usados então para espalhar a Tua mensagem a todo mundo, para que o Senhor em breve retorne e nos leve para junto de Ti. Amém. De forma toda especial, nós Te rogamos que o Senhor derrame Teu Santo Espírito sobre o pastor Francisco. Amém, Pai. Que ele seja usado por Ti nessa noite. Amém, Senhor. E que a Tua palavra chegue aos corações de todos aqueles que estão nos acompanhando, seja aqui presencialmente, seja pela internet. Amém. Entregamos esta igreja, o pastor, as nossas vidas em Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai. Amém. 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 Boa noite, irmãos. É um prazer enorme estar com vocês esta noite. É uma saudação especial e muito carinhosa àqueles que nos acompanham de casa, que não puderam estar conosco aí nos diferentes locais do nosso Brasil, né, e fora dele. A todos a nossa saudação carinhosa. Eu quero convidá-los a abrir a palavra de Deus esta noite para nós meditarmos em Provérbios 30. Nós vamos passar em várias passagens esta noite. O meu tema esta noite é riqueza e pobreza na Bíblia. Eu não trouxe apresentação, eu quero ir dialogando com vocês e apresentando a palavra de Deus sobre esse tema, que é sempre muito atual, né? É sempre muito oportuno o povo de Deus ser orientado biblicamente em sua relação com o dinheiro. O dinheiro é um assunto que ocupa um espaço muito grande em nossa vida, muito grande. Nós passamos muito tempo preocupados em ganhar, em economizar, em gastar. Então muito da nossa vida está relacionado com isso. E o texto que eu vos convido a meditar está em Provérbios 30, do 7 até o 9. Aqui são as palavras de Agur. Não sabemos muita coisa sobre esse cidadão, apenas aparece aqui, mas ele entra no livro de Provérbios, portanto é um sábio, e pelas suas palavras um santo homem de Deus. Ele diz assim: duas coisas te peço, estou lendo o verso 7, não mas negues antes que eu morra, afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue e diga quem é o Senhor, ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Parece uma oração tão tímida, não é? Eu não quero que o Senhor me dê nem a riqueza, nem a pobreza. E ele coloca a razão aqui, o temor que ele tinha. Ele disse que aquele lugar alto com o qual as pessoas sonham às vezes dia e noite, ele é um lugar perigoso para a fé. A pessoa que está lá em cima, ela precisa de muita habilidade. Ali é um lugar escorregadio.
quantas pessoas já caíram dali, prosperaram e se esqueceram de Deus. Isso aconteceu com Israel, né? Israel deu coices, se tornou dédio, né? Engordou, deu coices. E o mesmo pode acontecer conosco. Por isso, Agur fez essa oração belíssima e profunda. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Vocês lembram quem foi que disse isso? Quem é o Senhor? Faraó, né? Quem é o Senhor para que eu deixe ir o seu povo? Olha quanta arrogância. Depois o Nabucodonosor também disse, né? Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Assim que esta oração, ela é muito sábia, pois que todos nós precisamos cuidar. Se eu perguntar para você, quem precisa de mais cuidado na sua relação com o dinheiro? O pobre que tem pouco ou o rico que tem muito? Quem precisa de mais cuidado? Obviamente os dois. Aqui os extremos na vida, em tudo, os extremos são perigosos. Sempre. Mas a inspiração diz que aquele que tem muitos bens tem mais onde colocar suas afeições. Aquele que é provido de muitas coisas, ele corre o risco de ser distraído. Uma oração muito oportuna. Vamos ver o que mais a Bíblia diz sobre isso. Eu queria pelo menos mais 3 passagens. A primeira está em Mateus. Vamos ver 2 passagens de Jesus falando e uma do apóstolo Paulo sobre esse mesmo tema. A de Mateus está no Sermão do Monte. E o Senhor Jesus, aqui em Mateus 6, 24, ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, Jesus, aqui nessa passagem, ele diz que existem 2 senhores. O Criador, o Senhor do céu e da terra, mas ele coloca a riqueza como um senhor. E ele diz mais que o amor a este senhor, chamado dinheiro ou riqueza, faz com que as pessoas desprezem o verdadeiro Senhor. Vou ler de novo. Ele diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Uma vida devotada às riquezas implica em desprezar o que Deus diz em sua palavra. E de fato, queridos, vocês sabem que não é muito raro a gente vê pessoas que se dizem cristãs sujar as mãos, né? A reputação, o caráter, para ter um dinheirinho a mais na carteira, ganhar um pouquinho a mais em algum negócio. Não é raro isso, não é difícil. Pertence a esse mundo. Jesus, portanto, aqui é muito claro. E a Bíblia, ao longo de suas páginas, Antigo e Novo Testamento, ela é muito assim clara em estabelecer regras para a nossa relação com o dinheiro. Eu costumo dizer que é bom ter dinheiro
e aquilo que o dinheiro pode comprar, desde que eu não perca as coisas que o dinheiro não pode comprar. E são muitas. Mas muitas vezes nós só valorizamos essas coisas quando nós as perdemos, elas saem da nossa mão. Então eu desejo que esse tema, que Deus prospere tua vida, que Deus abençoe tua vida. Mas eu queria lembrar você que sábios no passado oraram para ter a vida que você tem, a maioria de nós temos. Eu tenho andado por aí e tenho observado que a maioria do povo de Deus não está lá em cima nem lá embaixo, nem nadando do dinheiro, nem passando necessidade. Na disposição de Deus, Ele tem arranjado as coisas para que a maioria de nós estejamos aqui nessa linha média. Estar nessa linha média aqui significa que você necessariamente precisa estabelecer prioridades, porque você não tem dinheiro para tudo. Se você vai para lá, nas férias, você não pode ir para lá, e para lá, e para lá também. Tem que ter prioridades. Se você compra uma coisa para a família, tem que esperar talvez 2 anos para comprar outra coisa, dependendo do valor. E isso não é ruim. Foi por isso que ele orou. Deus, eu não quero nem lá, nem lá. Aqui, nessa linha. Nessa linha. Quando uma pessoa que está nessa linha aqui, ora pedindo a Deus sabedoria para administrar os seus limitados recursos, Deus se agrada disso, está pedindo a ajuda de Deus. Agora, quando a pessoa lá em cima diz assim, quem é o Senhor? Eu vou, eu compro, eu vendo, não tem problema, eu perdi, eu ganhei, não tem problema, eu tenho o suficiente. Isso se configura uma independência do Senhor. Quem é o Senhor? Naturalmente, lá embaixo é muito ruim, né? É muito ruim. Então veja, outra vez Jesus falando sobre isso. Agora levo você a Lucas, no capítulo 12, verso 15. Eu acho lindo a coerência da Bíblia, a sua profundidade, né? Como é um livro atual. Agora Jesus, em Lucas 12, 15, diz assim: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. É lindo, não é? Não é fantástico isso? Vida, a vida da gente, né? Não pode depender, não precisa depender do quanto temos no banco, no bolso, na carteira, em aplicações, dos nossos bens. Isso é uma distorção, é um erro, é um equívoco. Então ele diz assim: tende cuidado. Tenha cuidado. Essa expressão, tenha cuidado, ela aparece 4 vezes na Bíblia. E aqui é exatamente nesse contexto da relação com o dinheiro. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Tem muita gente que... Eu queria ler outro texto. Deus me fez lembrar agora de um texto, de Provérbios 1. Por favor, volte comigo em Provérbios 1, antes da gente ir para o texto de Paulo. Provérbios 1, ele diz assim, queridos, olha que texto. Vou ler o 18 e 19, tá? Está falando aqui dos gananciosos, dos avarentos. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de
todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Uau! Tira a vida. O ganancioso, o avarento é alguém que quer mais e quer mais e quer mais e sacrifica a sua saúde, às vezes sacrifica a sua família, a sua fé em Deus para naquele desespero de ter mais. E ele está dizendo assim que esse espírito tira a vida. Às vezes a pessoa está cheia de coisas, acumulada de coisas, mas é seco por dentro, é uma alma ressequida, é uma vida triste. Eu tenho dó de pessoas que são obrigadas a conviver com pessoas assim, gananciosas, avarentas, mesquinhas. Que triste. Sorte essa. Não tem vida, nessa casa não tem vida, neste coração não tem vida. O espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Por isso, isso nos prepara para o último texto dessa noite. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6. Ele diz assim, e é esse texto aqui, é o apóstolo Paulo falando, e o apóstolo Paulo, ele vai assim, irmãos, com tudo. Né? Vamos ler os 6 a 10. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. A palavra piedade aqui você pode traduzir por religião. Religião com o contentamento é uma grande fonte de lucro, ele está dizendo aqui, né? E ele continua, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Os teólogos chamam isso de contentamento radical, de Paulo. Por que ele se expressou assim? Devia ter um contexto. Mas eu adianto uma coisa, que vai tornar esse texto muito belo para você, se você não pensou assim. Essas palavras foram dirigidas a um pastor. A um pastor, alguém como eu. E nada mais fora de lugar do que um pastor preocupado com essas coisas. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Aí ele prossegue, ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Esclarecedor, não é? Esclarecedor. Não podia ser mais claro. Então, eu fico pensando, irmãos, queridos, se tivesse um botão que, ao ser acionado esse botão, ele acabasse com o amor ao dinheiro. Esse botão não existe, mas vamos imaginar por um instante. Vamos fazer um exercício, assim, divertido até. Se esse botão existisse, muita coisa iria mudar. Eu fico pensando algumas coisas que mudariam se existisse um botão que, ao acioná-lo, de todos os homens da face do planeta, sumisse essa coisa
chamada pela Bíblia de amor ao dinheiro, avareza, ganância. Eu penso que algumas doenças da mente e do corpo desapareceriam. No estresse, no estresse. Eu penso que todos dormiríamos melhor, o mundo seria mais silencioso, mais diurno e menos noturno. O que eu penso? Alguns advogados perderiam suas causas, não teriam clientes, e eu desisti dessas brigas. Quantas delas giram em torno de dinheiro? A maioria delas. Provavelmente alguns advogados, e não só advogados, talvez outras pessoas que fizeram cursos para os quais nem têm vocação, fizeram só pensando em dinheiro, eles iam desistir, talvez iam virar poetas, artistas. Porque o que ia tocar a vida não era o amor ao dinheiro. Eu penso que as guerras em andamento cessariam. Acho que todas as guerras teriam fim. Se esse botão pudesse ser apertado de forma retroativa, eu penso que as divisas, as fronteiras seriam outras, dos países, dos continentes e assim por diante. Eu penso que as ruas de nosso Brasil, em qualquer cidade, se tornariam mais seguras. Eu penso que os cultos seriam mais frequentados e as famílias seriam mais unidas. Eu penso que mais pessoas se converteriam e a apostasia seria muito pequena. E o mais importante, eu acho que todos nós teríamos menos coisas, bem menos, mas seríamos mais felizes, bem mais felizes, bem mais felizes. A Bíblia não joga conversa fora em nenhum assunto, nem nesse. Quando ela diz que você tem que ter cuidado, você tem que ter cuidado. Abra o olho. Se eu fosse traduzir no meu linguajar moderno, eu diria assim: irmão, irmã, abra o olho, cuidado, cuidado. Cuidado que teu coração não se volte para isso. Não que isso não tenha o seu valor, claro que tem, claro que tem. Mas isso não pode tomar o lugar de Deus. E é bem fácil. Jesus chama aqui de Senhor, no outro lugar chama de Mamon. Um Deus. Agora, esse botão não existe. Deus não quis fazer um botão assim porque Ele respeita a liberdade de seus filhos. Mas existe algo parecido com um botão como esse. Sabe o que é? Uma coisa chamada dízimo e oferta. Leia a inspiração. Sabe por que Deus instituiu o dízimo e a oferta? Tem um livro chamado Conselho sobre Mordomia, talvez você que está nos acompanhando não o conheça ainda. A maioria dos membros da igreja conhece. Ela diz assim que o sistema de dízimo e de oferta foi instituído por Deus para nos fazer participantes. Nós somos os canais através dos quais o Senhor quer derramar suas bênçãos através de nós no mundo. Então,
A obra de Deus, ela é mantida através dos dízimos e ofertas. Hoje aqui foi feita uma leitura, um convite, tinha um localzinho ali, você trouxe sua oferta, ou você fez um Pix, se tem tantos recursos modernos para fazer isso. Lá onde esse recurso vai chegar, ele vai ser contabilizado, ele é auditado, ele é protegido por praxes, por comissões, por regulamento. Não se preocupe quanto a isso. De vez em quando acontece uma falha humana, mas rapidamente o processo que a igreja usa para cuidar disso é muito rigoroso. Então, rapidamente as coisas se ajustam e assim por diante. Então, lá onde ele chega é importante, mas não é o mais importante. Não é o mais importante. São duas pontas. Ela diz que é para manter a obra, mas não é só manter a obra. Ela diz assim, que uma das razões, porque Deus escolheu assim, é para nos tornar como Cristo, o nosso Criador, de índole benevolente e abnegada. Então você pegou? Vou repetir. O mais importante para você não é o que acontece lá. É o que acontece aqui, de onde ele sai. Quando chega o seu fim de mês ou início de mês, e você que está aqui, mediante renúncia e sacrifício, às vezes, você faz as suas continhas, para devolver o dízimo, tirar o pacto. Alguma coisa acontece aqui. E isso é lindo. O que acontece aqui? Com isso, você está dizendo para o universo inteiro: quem é que cuida da sua vida? Quem é a fonte provedora? Quando você faz isso, não importa a quantidade, é só ser fiel ali nos percentuais. Alguma coisa acontece aqui. A primeira vez que eu fui apresentado a esse assunto, eu tinha 14 anos, ganhava um salário mínimo, trabalhava na periferia de Diadema, em São Paulo. 14 aninhos. Eu achei que não ia dar. Eu fiz as minhas contas, não vai dar. E a pessoa que me ensinou a Bíblia disse-me o seguinte: experimente 7 meses. E eu, por que 7 meses? Ele disse: olha, a Bíblia conta a história de uma cidade que foi conquistada e eles rodearam 7 vezes e durante 6 vezes não aconteceu nada, mas na 7ª vez os muros caíram. Também conta a história de um homem doente que mergulhou 7 vezes, 6 vezes não aconteceu nada. Eu não sei exatamente porquê, mas faça 7 vezes. Experimente 7 meses. Este ano eu completo 44 anos que pratico isso na minha vida. Tenho 44 anos de adventismo, completo agora no dia 16 de setembro. Louvado seja o Senhor. Deus é bom. Deus é bom. Quando Ele não te dá tudo o que você quer, Ele sabe o que está fazendo. Ele sabe. Está desenvolvendo a tua fé, te ensinando a depender dEle, a ser fiel no pouco para um dia ser colocado sobre o muito. Que o Senhor abençoe você, a tua vida, os teus sonhos, os teus planos. Abençoe você que nos acompanha de casa também. Que o Senhor se revele um Deus cheio de poder e graça na tua e na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Acho que agora eu oro, é a oração. Vamos ficar em pé, quem está aqui, quem está em casa, se posicione para orarmos ao Senhor. Vamos orar. Amado Pai,
Muito obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, por enviar o sol e a chuva sobre esse planeta, proporcionando colheita, pão, proporcionando oportunidade, nos dando a vida, nos dando habilidades, dons para manter a nossa família, manter a nossa vida. E através disso destinar uma pequena porção, Senhor, para o avanço de tua causa. Que privilégio, Deus. Obrigado por nos dar essa honra. Obrigado, Senhor. Eu quero esta noite orar por todos que nos acompanham neste culto. Abençoe a eles, Senhor, cada um deles, a vida familiar, a vida financeira, saúde. Enfim, Pai amado, põe a tua mão e faz o milagre que precisa ser feito sobre todos nós. Nós te pedimos que nos leve em segurança para a nossa casa agora. Em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém, Pai. Amém.